a Sociedade de Debates recebe todos hoje para a grande final do 4º torneio temático de debates, depois de um fim de semana com excelentes debatedores de qualidade ímpar que abrilhantaram não só a qualidade dos debates, mas a tradição da Sociedade de Debates da UFC. Esse torneio foi um sucesso em especial e nós veremos isso hoje com a apresentação desse grande espetáculo. Aliás, é um grande prazer também antecipar o grande retorno da franquia Star Wars com este evento, cujo filme será lançado já na próxima semana. Isso só prova, na verdade, o alinhamento da Sociedade de Debates da UFC com o que há de mais atual na política e na cultura pop. Certamente há muito mais a agradecer, e todos esses agradecimentos poderiam se concentrar numa das pessoas que mais nos ajudou desde o começo desse projeto, que é o nosso professor orientador, Cândido Albuquerque, a quem eu gostaria que se dirigisse ao púlpito para nos proferir algumas palavras. Muito obrigado, professor. O negócio aqui tá realista mesmo. Bom, boa noite. É uma alegria estar mais uma vez aqui participando de um encontro no torneio final, ou da sessão final do torneio da Sociedade de Debates. Eu tenho defendido já há muito tempo, tenho feito isso de maneira absolutamente explícita, que um curso de Direito ele só se torna uma referência quando ele tem ensino, pesquisa e extensão. A ideia de que se faz um curso de Direito apenas com as aulas, com a sala de aula, ou seja, limitando o curso à parte de ensino, é um equívoco que muitas pessoas têm cometido. E verifico com grande felicidade, e talvez da maneira mais palpável, que essa realidade foi ultrapassada pela nossa Faculdade de Direito, quando eu me deparo com as realizações da Sociedade de Debates. Óbvio que nós temos outros projetos, tanto de extensão quanto de pesquisa, que também me trazem essa realidade. Mas nenhum curso, nenhum projeto da nossa Faculdade de Direito, de maneira tão lúcida, envolve os alunos em uma atividade de extensão, ou uma atividade extra-sala, como a Sociedade de Debates. Ela já se tornou uma referência não apenas na nossa faculdade. Ela é hoje uma referência aqui no Ceará. E diria, já ultrapassou as fronteiras do Ceará. Porque ela está conduzindo os alunos da Faculdade de Direito e despertando nos alunos dos outros cursos a necessidade de se trabalhar com o principal mecanismo do jurista, que não é apenas a palavra, é a capacidade de reflexão, a capacidade de pensar. O curso de Direito, como a maioria dos cursos, mas fundamentalmente no curso de Direito, você não pode esperar que a faculdade seja um local onde se ensine Direito, onde o professor transmita o conhecimento de Direito. Não é essa a função do professor, não é essa a função da faculdade. A função é criar um ambiente onde se produza conhecimento jurídico, na relação entre o professor e o aluno. Essa é que deve ser a sala de aula. Essa é que deve ser a atividade de extensão e a atividade de pesquisa. Ou seja, produzir conhecimento. Nós temos que criar um ambiente através do qual o aluno saia da sua posição de objeto do processo de ensino e passe a ser sujeito do processo de ensino. Portanto, dentro de um ambiente onde se cria as condições para que se produza o conhecimento a partir do aluno. E isso se verifica com muita clareza na nossa atividade de extensão, de pesquisa e também na sala de aula. A gente tem batido com isso. E, nesse contexto, a reflexão que eu faço é que esse projeto, graças à atuação de cada um de vocês aqui que estão à frente desse projeto de extensão que é a Sociedade de Debates, eu acho que esse é o projeto de extensão que é a referência da atividade pedagógica da Faculdade de Direito hoje. E eu não vou nominar as pessoas aqui para não cometer injustiça. Mas, fundamentalmente, e o que torna esse projeto singular, é que ele é fruto na criação e na execução dos alunos. A minha posição como coordenador é meramente figurativa. Na verdade, se crédito tem esse projeto, e são muitos os créditos,
Esses créditos precisam ser depositados exclusivamente a vocês. Pela qualidade, pela competência, pela dedicação, pela lucidez na busca dos temas e na condução dos debates. A retórica sempre foi importante, e salvo no período dos socráticos, que eles tinham ódio da retórica, fazia parte do pensamento do Sócrates, e, portanto, os pré-socráticos sofreram quando chegou o período do Sócrates, que muito tempo depois, Hegel foi resgatar essa discussão. Nós não podemos, de hoje, imaginar que o debate não seja fundamental, não só no direito, mas principalmente no direito, porque ele nos leva à reflexão. E eu tenho acompanhado o trabalho de vocês, não vou me alongar, porque sei que já estamos adiantados da hora, mas queria dizer da minha felicidade de estar aqui, da minha felicidade de participar deste momento, de ver a evolução que esse projeto de extensão tem despertado nos demais projetos, nas demais atividades. E eu fico muito feliz de saber que estou tendo a oportunidade de viver esse momento, de partilhar esse momento e poder aplaudi-los diante dessas realizações. Portanto, muito obrigado, tenham um bom debate e sucesso sempre para vocês. Muito obrigado. Eu agradeço as palavras gentis e humildes do nosso professor Cândido Albuquerque. Sem a ajuda dele, nós não teríamos chegado sequer na metade desse caminho que nós percorremos. E este foi um longo caminho. Passo a palavra, então, ao senhor orador da casa, desejando muito boa sorte às equipes finalistas. Parabéns por terem chegado até aqui. Espero que a plateia toda aprecie esse excelente espetáculo. Muito obrigado, senhor cerimonialista. Uma boa noite a todos. É um prazer enorme tê-los no nosso evento de final. Eu me chamo Ítalo Tomás, serei o presidente dessa mesa, juntamente com meus colegas Jada Figueiredo e Ângelo Pagliatti. Estaremos responsáveis pela árdua tarefa de julgar esse debate. Sem mais delongas, gostaríamos de convocar ao púlpito o senhor ou a senhora deputada do governo para que possa proferir um discurso construtivo de até 6 minutos. Senhor líder do governo, o senhor está reconhecido. Boa noite a todos. Eu me chamo Pedro Lima. Inicialmente, saúdo minha colega de governo, os meus colegas de oposição, bem como a todo esse público presente que abrilhanta ainda mais esse debate. Após o escudo que protege a Estrela da Morte ser desativado por Han Solo, membros da Aliança Rebelde entraram no sistema operacional dessa arma imperial e têm a possibilidade de atirar em planetas essenciais do Império, fazendo com que eles sejam destruídos. Nós do governo defendemos que os membros da Aliança Rebelde tomem essa atitude. Mas antes de explicar por que defendemos isso, é preciso que alguns termos do que será aqui debatido sejam definidos. O primeiro deles é Estrela da Morte. O que é a Estrela da Morte? Ela é uma arma imperial criada para destruir naves espaciais e planetas. Cabe ressaltar aqui ainda que estamos tratando da segunda Estrela da Morte, visto que a primeira foi destruída por Luke Skywalker na Batalha de Yavin. Também, contrariando o que os membros da Aliança Rebelde acreditavam, essa Estrela da Morte tem sim poder bélico. E isso pode ser comprovado pela fala do Imperador a Luke, quando ele diz: "Você agora conhecerá o poder de fogo dessa estação." E em seguida, ele dá um tiro com a Estrela da Morte em uma nave rebelde, destruindo-a completamente. Outro termo que merece aqui destaque é quem são os membros da Aliança Rebelde que estão dentro da sala operacional da Estrela da Morte. Pois bem, aqui estabelecemos que são alguns dos que atacaram a Estrela da Morte, ou seja, Lando e sua tropa dentro da Millennium Falcon. Cabe ainda lembrar que Lando, ele detinha comunicação com todos aqueles que estavam realizando esse ataque. Então ele poderia ter uma comunicação com eles, fazendo que a decisão fosse tomada de forma conjunta, mais rapidamente.
Lando também era responsável por todo o andamento dessa missão. E ele gozava de um grande prestígio dentro da Aliança Rebelde, visto que ele foi condecorado antes de partir para essa missão como general dessa entidade. Outro conceito também que vale a pena ser definido é o que são planetas essenciais para operações do Império. Esses planetas aqui são estabelecidos como aqueles planetas que atuam efetivamente na realização de tarefas do Império, seja ele na fabricação ou distribuição de armamentos, ou então na realização de ordens com finalidade bélica. Eu gostaria também de definir um conceito muito presente na saga Star Wars, que é o força. Força não é o sentido que vemos aqui de atribuição física, mas sim um campo metafísico. Força é definida como um campo de energia presente em todas as coisas vivas, envolvendo-os e penetrando-os. Essa definição não é dita por mim, mas sim por Obi-Wan Kenobi, um dos maiores mestres Jedi que já existiu na galáxia. Dessa definição de força, podem-se tirar duas interpretações. A primeira dela é baseada na paz e na harmonia, que é o que gera a Ordem Jedi. A segunda dela é baseada no ódio, na raiva e no sofrimento, e é a Ordem Sith. Mas o que essa interpretação tem a ver com o nosso debate? Cabe lhes lembrar, colegas, que o Império ele é liderado por dois membros da Ordem Sith. Darth Vader e o Imperador são os principais líderes dessa ordem. E faz com que eles tomem atitudes autoritárias e ditatoriais durante o seu mandato no governo. Lembrando que Maquiavel disse sobre como o poder se mantém, ele estabeleceu duas formas: conquistando a simpatia do povo ou então pelo medo. O Império resolveu adotar a segunda medida. E isso fica verificado não apenas em um ato só, mas durante toda a saga de Star Wars. Basta lembrar o que o General Tarkin, um dos primeiros membros do Império Galáctico que aparece no quarto filme, diz quando estão utilizando a Estrela da Morte: o medo manterá as estações locais unidas. E também esse fato pode ser comprovado quando o Império Galáctico atira em Alderaan, um planeta totalmente pacífico e sem armamento, justamente para causar um medo. Também gostaria de citar um campo ético, o que o filósofo alemão Hans Jonas fala na sua teoria da responsabilidade. Ele diz que ético é aquilo que fazemos para proteger as futuras gerações. E o que defendemos aqui é justamente o futuro das gerações, para que elas não vivam em uma galáxia rodeada pelo medo, que elas não tenham que ser suscetíveis à opressão determinadas pelo Império. Ainda é possível verificar que a destruição desses planetas não causaria benefício somente para a Aliança Rebelde, mas para todos aqueles planetas que vivem na submissão do Império e não têm sua liberdade privilegiada. Gostaria de finalizar o meu discurso citando Arte da Guerra. Na Arte da Guerra é dito que nós devemos conhecer os nossos amigos e principalmente os nossos inimigos. E isso, a Aliança Rebelde conhece os seus inimigos. São aqueles que geram opressão e medo em toda a galáxia. E é justamente isso que nós queremos acabar. Obrigado. Muito obrigado, senhor líder do governo, pelo seu discurso. Dando prosseguimento ao debate, gostaríamos de convocar ao púlpito o senhor líder da oposição para que possa proferir um discurso construtivo de até 6 minutos. Senhor líder da oposição, o senhor está reconhecido. Muito boa noite, senhoras e senhores. Meu nome é Caio Rodrigues e eu hoje defenderei a bancada da oposição. Gostaria de iniciar saudando a bancada do governo, meu nobre colega da oposição, bem como a mesa que mediará e julgará este debate. Mas, de forma especial, gostaria de saudar toda a plateia aqui presente. Senhores, a oposição vem defender que a Aliança Rebelde, mesmo com o controle da Estrela da Morte, não deve, de forma alguma, destruir qualquer planeta, mesmo que essenciais ao Império Galáctico. Primeiramente, faz-se necessário definir um conceito,
que o governo não definiu, e é de extrema importância. O que é a causa rebelde? Quais são seus pressupostos? Senhores, a causa rebelde luta para derrubar um império, mais especificamente o imperador, cruel e odioso, que hoje, na galáxia, detém não somente o poder executivo, mas também no legislativo e o judiciário. Ora, então a causa rebelde, senhores, é uma boa causa, é uma causa louvável, e é isso que a oposição defende. Que a causa rebelde lute com aqueles pressupostos que ela se fundou, pelos aqueles pressupostos que ela se fundou. E aqui, eu digo aos senhores, peço para que os senhores lembrem de um diálogo entre Darth Vader, o grande Lord Sith, e o general comandante da Estrela da Morte, em que Darth Vader diz: não tenha tanto orgulho deste terror tecnológico que você criou. E é com base nisso que fundamentaremos nossa argumentação. Senhores, lembremos também que Princesa Leia roubou os planos de construção da Estrela da Morte com o fito de garantir a democracia e a liberdade para a galáxia. Senhores, democracia e liberdade. Democracia vem de demos, que significa povo, e kratos, que significa poder, poder do povo. Segundo Canotilho, a democracia ainda se fundamenta pela dialética, pelo confronto de opiniões, pela divergência de pensamentos. Ora, a partir do momento em que eu destruo um planeta simplesmente porque ele é aliado do Império, porque ele coaduna com as ideias que o Império propaga, eu estou indo de encontro à democracia. E foi isso que o governo defendeu. Liberdade, senhores, nas palavras de Jean-Paul Sartre, é a condição ontológica do ser. Todo ser é, antes de tudo, livre. E que liberdade é essa, senhores? É a liberdade para engajar-se, para encerrar-se e para esgotar a si mesmo. Quando um planeta é destruído, com seres e espécies que lá vivem, a capacidade de esgotar a si mesmo está encerrada. Logo, atinge também a liberdade. Vejam só, eu citei os pressupostos da causa rebelde, da aliança rebelde, e disse que a destruição de planetas, mesmo que essenciais ao Império, vão de encontro aos pressupostos da causa rebelde. Logo, a causa rebelde se tornaria um Império rebelde, pois agiria da mesma forma que o Império Galáctico. Um segundo ponto importante, senhores, é a propaganda que tal atitude poderia causar para os apoiadores do Império, da causa rebelde. Ora, vejam só, eu, assim como todos vocês, acredito na liberdade e luto por ela. Acredito na democracia e luto por ela. Quero acabar com todo o mal, com toda a opressão. Mas a partir do momento que a causa rebelde age como império, não tenho mais como defendê-la. E isso, senhores, a gente pode analisar no exemplo que já aconteceu no nosso país, no Brasil. Dom Pedro I, mais especificamente no ano de 1824, resolveu dissolver a Confederação do Equador, matando todos os seus líderes, para restabelecer a ordem do Brasil. De fato, ele fez. Matou os líderes, de certo modo restabeleceu a ordem, mas, senhores, não deu certo, porque a população se revoltou, porque ele atingiu a liberdade do povo, e aí foi o início do fim de Dom Pedro I. Além disso, o senhor líder do governo falou que o Império adota o medo. Senhores, a Estrela da Morte foi fundada para ter o poder baseado no medo. A Estrela da Morte se baseia, basicamente, em medo, destruição e morte. Isso lembra alguma coisa aos senhores? Claro que lembra. É o lado negativo da força. É o lado sombrio da força. E, com certeza, a Aliança Rebelde tem que ter A Aliança Rebelde, com certeza, tem uma ligação com a força. Desde o momento em que o comandante da causa diz: vão, e que a força esteja com vocês. Senhores, o que nós defendemos aqui é que a Aliança Rebelde, que está diante do poder, ela tem o poder de definir o futuro da galáxia. Ela não pode deixar esse poder ser corrompido, pois o poder corrompe, nas palavras de John Lecton. O poder tem a tendência de corromper, mas toda tendência pode ser coibida. Então, senhores, o que defendemos aqui é que o Império, na verdade, a causa rebelde, mesmo diante do controle da Estrela da Morte, com o poder que ela tem para salvar a galáxia, vejam só, senhores, a partir do momento que ela agir como império, ela não terá mais legitimidade como causa rebelde. Então, um grupo que tinha todo o potencial para acabar com um império opressor, na verdade, se tornará um império opressor. E a galáxia sofrerá por muitos anos. Seja com o Império Galáctico, seja com o Império Rebelde. E digo mais,
a oposição vem defender, acima de tudo, que nós não temos tanto orgulho deste terror tecnológico que vocês criaram. Muito obrigado, senhores. A mesa agradece o discurso do senhor líder da oposição, convoca a senhora deputada do governo para que possa proferir um discurso construtivo de até 5 minutos. Senhora deputada do governo, a senhora está reconhecida. Muito obrigada. Muito boa noite a todos que abrilhantam a nossa noite hoje. Muito boa noite ao meu colega do governo, aos colegas da oposição e aos excelentíssimos jurados. Meus queridos, hoje o que nós estamos aqui para falar não é simplesmente de uma situação cotidiana. Estamos aqui falando de guerra. A Aliança Rebelde jamais defenderia a destruição de planetas. A Aliança Rebelde nunca teve esse plano. Porém, se há a possibilidade de se defender e de preservar as gerações futuras da opressão, do medo, da violência causada por armas, causada por um império do lado negro, não deveríamos fazê-lo. No livro Direito de Guerra, Hugo Grotius diz: não há outro motivo legítimo de guerra que não seja a afronta do inimigo. Como já dizia Agostinho, Santo Agostinho. A iniquidade, do lado oposto, é a causa mais justa de guerra. A Aliança Rebelde não tem a opção de não participar da guerra. O Império mostrou que ele não admite oposição através da perseguição aos Jedi e da dissolução do parlamento imperial. Então, qualquer oposição que haja será perseguida, será oprimida, será afrontada. Então, não devem eles se defender? Se defender também pode ser atacar. E atacar aquilo que poderá preservá-los, preservar o futuro, preservar seus queridos, amigos e familiares. E eu quero trazer a vocês 2 situações emblemáticas. A primeira, Segunda Guerra Mundial. Nela, a maioria do mundo se alegrou pela derrota da Alemanha nazista. Por quê? Porque a maioria do mundo acreditava que eles eram opressores, que eles estavam causando genocídios, que eles causavam medo. A segunda situação é uma história que muitos aqui tomam como verdade e outros não, que é a de Davi e Golias. Davi, um menino, só tinha uma oportunidade, uma pedrinha dentro da funda, para acabar com a principal arma do exército inimigo, o qual estava prestes a acabar com seu povo. Deveria ele atirar ou não? É isso que o governo está aqui para defender. Parece que a oposição ignora a causa de guerra na qual os rebeldes estão. Durante uma guerra, quando se tem a oportunidade de atacar e de atirar, não se pensa em filósofos, não se pensa no bem dos outros, se pensa na sobrevivência. E não só na sua sobrevivência, na sobrevivência dos seus, na proteção dos seus ideais. Repito, a Aliança Rebelde nunca teve o plano de destruir planetas inteiros. Porém, nesse momento, se tendo essa oportunidade de proteger o seu futuro, não deveria eles fazê-lo? Pois bem, ele falou também de democracia. E eu gostaria de lembrá-los da ditadura militar do Brasil. Pensem, se houvesse um censo questionando a população brasileira quem é contra a ditadura,
Quem ousaria dizer que é contra? Eu penso que uma grande minoria. Porque há opressão. Porque há medo. Então, diante dessa situação, nós acreditamos que a Aliança Rebelde não iria se corromper ao destruir esses planetas, não. Ela iria aproveitar uma oportunidade única que nunca mais iria voltar. A de garantir o futuro, a de garantir a paz, a de garantir a vitória. Obrigada. A mesa agradece o discurso da senhora deputada do governo e convoca ao público o senhor deputado da oposição para que possa proferir um discurso construtivo de até 5 minutos. Senhor deputado do governo, da oposição, perdão, o senhor está reconhecido. Muito obrigado. Assim como disse Obi-Wan Kenobi a Luke Skywalker na série de Dagobah, eu digo a vocês também. Vocês vão perceber que muitas das verdades às quais vocês se apegam dependem muito do ponto de vista. Eu me chamo João Lucas e é para isso que eu estou aqui hoje, para mostrar um lado diferente do que foi abordado pela bancada do governo. Pois bem, eu dedico meus cumprimentos à senhora da casa, bem como a toda a mesa jogadora, meu caro companheiro aqui da oposição, aos meus adversários e amigos do governo e a cada um de vocês que prestigia a mim e a meus companheiros aqui nesse debate. Eu inicio retomando o conceito que foi abordado pelo meu caro colega da oposição. Ele definiu o que era a causa rebelde e disse que defende a democracia e a liberdade. Pois bem, eu vou um pouco além sobre o que pauta as ações da Aliança Rebelde. Devemos aqui lembrar da última frase que foi dita pelo comandante da Aliança Rebelde antes deles partirem para a missão de investida à Estrela da Morte. Abre aspas. Podem embarcar e que a força esteja com vocês. Fecha aspas. Isso mostra a ligação direta que a Aliança Rebelde tem com a força. Ora, já foi definido aqui, inclusive pelo governo, que a força é a energia que está presente em todos os seres vivos, que nos envolve, nos penetra e que mantém a galáxia unida. Prestem bem atenção nessa palavra, unida. Sim, cara bancada do governo, nós estamos em guerra, mas a guerra é contra o Império e não contra os planetas que servem a ele, às vezes de modo involuntário. Continuando esse conceito, já que a causa rebelde tem uma ligação tão forte com a força, eles também seguem os princípios pregados por ela. Lembremos que a força, ela prega sentimentos altruístas, como a bondade, a compreensão, a humildade e o autossacrifício. Ou seja, tudo que envolve a ação rebelde deve estar pautado por esses sentimentos. E não tomar uma decisão irracional como a de pulverizar o planeta, como foi feito com Alderan. Ora, uma decisão como essa lhes aproxima apenas da vingança, do ódio, que também, como já foi dito, são sentimentos que se referem ao lado negro da força. E nós não queremos isso próximo à nossa causa rebelde, à nossa aliança e à nossa propaganda. Indo um pouco mais à frente, nós já apresentamos aqui, nós da bancada da oposição apresentamos o que é a Aliança Rebelde e eu acabei de definir para vocês como eles estão diretamente ligados com a força. Mas, além disso, além da ética da própria Aliança Rebelde e da ética ligada à força, existe também a ética humana envolvida nas ações da própria Aliança Rebelde. Kant disse, quando fala sobre o imperativo categórico, ele define basicamente dois aspectos principais. O primeiro é que a humanidade deve ter um fim em si mesmo. Ora, o que isso quer dizer? Trazendo para o âmbito da galáxia, que a galáxia deve pautar suas ações tendo ela como finalidade e não utilizando a própria galáxia como meio. Se a Aliança Rebelde quer destituir o Império, ela deve fazer isso pensando na melhoria da galáxia e não utilizando a própria galáxia para atingir esse objetivo, não utilizando um planeta inocente, pulverizando, destruindo, acabando com todas as vidas que eles estão para chegar a esse objetivo. E Kant continua, ele fala também do legislador universal. Ora, foi dito aqui pela bancada do governo que eles nunca planejaram a destruição de planetas e sequer defendem. Mas, pois bem, segundo Kant, ele diz que quando você age, você deve pautar suas ações de forma que elas possam, algum dia,
serem tomadas como norma universal. Se a Aliança Rebelde autoriza, concorda e destrói esses planetas, ela automaticamente, segundo Kant, está assumindo para si essa posição de legislador universal, que essa norma de destruir planetas a esmo, de acordo com apenas a sua vontade, o seu julgamento, poderá se tornar uma norma no futuro, quando o Império for deposto e a Aliança implantar um novo sistema de governo. Pois bem, senhores, como já foi dito pelo nosso meu querido colega da bancada da oposição, nós não temos orgulho do que foi construído. E para o próprio Darth Vader, ele diz que o poder de destruir planetas é insignificante comparado ao poder da força. Vale a pena, senhores, se manter fiel aos preceitos pegados pela força. Vale a pena manter a nossa imagem de aliança rebelde. Vale a pena ser justo, ser humilde, ter autocompaixão e ter humildade. Vale a pena ser bom. Muito obrigado. A mesa agradece o discurso do senhor deputado da oposição e convoca algum membro da bancada do governo para que possa proferir o último de seus discursos construtivos por até 5 minutos. Senhora deputada do governo, a senhora está reconhecida. Boa noite mais uma vez a todos. Eu gostaria de contar uma história. Eu preciso da participação de vocês, por favor. Durante um certo dia, o motorista de um bonde estava nos trilhos e de repente ele percebe que os freios do seu bonde pararam de funcionar. Pior, à frente há 5 trabalhadores e ele percebe que se o bonde não parar, ele irá matá-los. E ele fica em desespero. Ele não quer matar ninguém. Ele não trabalha como motorista de bonde para matar ninguém. Porém, ele vê que do outro lado há outro caminho que ele pode percorrer, pois o volante do bonde não foi travado. Porém, no outro caminho há também uma pessoa, um trabalhador. Eu pergunto a vocês, quem escolheria permanecer na direção original do bonde? Alguém pode levantar a mão? Quem escolheria ir para o outro lado? Alguém pode levantar a mão? Obrigada pela participação. A bancada da oposição defende a bondade, defende os princípios iniciais da Aliança Rebelde. Ótimo, a Aliança Rebelde nunca os abandonou. A destruição de Alderaan foi completamente diferente da destruição que a Aliança Rebelde se propõe, ou que nós defendemos que ela deve fazer. A destruição de Alderaan foi puramente para impor medo às outras galáxias. Puramente. No início do episódio 4, quando o general Tarkin ameaça a destruição de Alderaan, a princesa Leia grita, não faça. É um país pacífico, não contém armas, mas mesmo assim eles a destroem. Simplesmente para impor medo. O que nós aceitamos, o que nós propomos que a Aliança Rebelde faça, não é a mesma coisa. Porque não são planetas inocentes, não são planetas sem a influência do lado negro da força, sem a influência de um pensamento maléfico, sem a influência de um pensamento que defende o medo, a violência, o ódio. São países que colaboram com a opressão que o Império impõe em toda a galáxia. Volto a repetir. Nós, a Aliança Rebelde, nunca pensou em destruir planetas. Foi uma oportunidade que lhe surgiu. E eles devem usá-la. Como diz no livro de A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Assim, pois, o que arrasa o inimigo é a imprudência e a motivação dos teus em fazer desaparecer os benefícios dos adversários. Então, nós vemos também que a Aliança Rebelde já teve uma Estrela da Morte, que foi destruída logo no primeiro episódio.
e que, num pequeno espaço de tempo, eles iniciam a construção de outra estrela da morte. Quantas estrelas da morte devem ser construídas? Quantos planetas devem ser destruídos através da imposição do medo pelo Império? Se destruirmos os planetas que dão origem à matéria-prima para as estrelas da morte, isso será prevenido. E também para muitas armas do Império. É isso que nós defendemos. Lembrando, o estado de guerra. No estado de guerra, é ótimo pensar em liberdade. Mas ninguém pensa. Pois bem, também gostaria de falar de Lando, aquele que está em posição de ataque. Ele não é um Jedi, porém é um homem de conduta e de caráter comprovadamente bom através de suas ações. Em João 15:13, sim, um livro da Bíblia, diz: o verdadeiro amor é aquele que dá a vida pelos seus amigos. Lando, em 2 episódios cruciais, mostra que é capaz de dar a vida pelos seus amigos, é capaz de dar a vida pelos motivos de liberdade, de democracia que a Aliança Rebelde defende. E por aqueles com quem ele luta. Nós defendemos aqui que Lando deve atirar. Obrigada. Muito obrigado, senhora deputada da bancada do governo, pelo seu discurso. E agora, para proferir o último dos discursos construtivos desse debate, a mesa gostaria de convocar ao púlpito algum membro da bancada da oposição para que possa se pronunciar pelo tempo de até 5 minutos. Senhor deputado da oposição, o senhor está reconhecido. Muito obrigado. Eu inicio meu discurso aproveitando o gancho que foi deixado pela bancada do governo. Ora, eles disseram aqui que Lando é muito bom em dar a vida pelos amigos. Mas, senhores, estamos diante de uma situação completamente diferente. Agora, Lando quer dar a vida de outras pessoas pela causa da Aliança Rebelde. Pois bem, foi dito também aqui que os planetas colaboram com a causa do Império. Ora, nós bem sabemos que regimes ditatoriais como o que está ocorrendo aqui na nossa galáxia, eles têm por característica a exploração de outros lugares, principalmente de prisioneiros de guerra, a fim de produzir recursos e benefícios para o seu sistema. O próprio governo citou aqui o exemplo da Segunda Guerra Mundial. Eu vou aproveitar esse exemplo para contar outra história para vocês. Todos aqui se lembram dos campos de concentração. O que eram esses campos de concentração? Ora, os alemães, na Alemanha nazista, colocavam os judeus, que eram prisioneiros de guerra, dentro desses campos, de forma que eles trabalhassem e produzissem recursos a favor do sistema, que era o sistema nazista. Vejam, pode ser exatamente isso que está ocorrendo na nossa galáxia. Podemos ter trabalhadores escravizados, trabalhando contra a própria vontade e produzindo recursos para o Império. Seria razoável destruir o planeta e ceifar todas essas vidas que estão trabalhando involuntariamente para o Império? Ora, seria razoável se tivéssemos a possibilidade de pulverizar o campo de concentração com todos os judeus dentro? É óbvio que não. E com isso, com essa linha de raciocínio, eu continuo falando aqui que você destruir um planeta, você pulverizar, como eu estou dizendo, é querer institucionalizar para si mesmo um direito que nega ao Império. Ora, a Aliança Rebelde condena o próprio Império e usa isso de propaganda sobre os fatos ocorridos em Alderan. É condenável o que o general Tarkin fez, de pulverizar Alderan, como foi dito aqui, um planeta inocente, democrático. Se a própria Aliança Rebelde condena os fatos ocorridos em Alderan pelo Império, por que ela quer trazer para si esse ato, essa possibilidade? Como pode a causa rebelde, diante de todos esses preceitos éticos já abordados pela nossa bancada, ser favorável a qualquer ação desse tipo? E eu lembro os senhores aqui, volto ao texto da moção. Onde estão os nossos caros amigos da Aliança Rebelde? Eles estão dentro da sala de controle da Estrela da Morte. Ora, senhores, lembrem-se
que a Estrela da Morte, além de ser uma arma letal, que tem a capacidade de destruir planetas, ela é a principal estação bélica do Império. O que isso quer dizer? Ela concentra grande parte, se não a maior parte, das tropas, das naves e do poderio militar que o Império contém. Ora, tendo a oportunidade de estar dentro da sala de controle da Estrela da Morte, abre um leque de possibilidades muito maior do que apenas destruir o planeta, do que apenas apertar o botão e ceifar bilhões de vidas, causando um distúrbio irreparável à força. Devemos aproveitar essa oportunidade para, sim, desativar a Estrela da Morte e inutilizá-la, possibilitando um ataque futuro, uma posterior vitória sobre o Império. E foi muito bem dito os efeitos práticos que essas ações causam na causa da Aliança Rebelde. Isso vai diretamente de encontro a um argumento que já foi levantado pela bancada do governo, que é a questão propagandista. A Aliança Rebelde precisa de legitimidade, ela precisa se manter. Ora, se nós, como Aliança Rebelde, não tivermos o apoio da população, o apoio de toda a galáxia, seremos mais um lutando contra o Império e não poderemos tomar um sistema justo posteriormente, não poderemos fazer da galáxia algo do que queremos. Se não tivermos legitimidade, estaremos nos comparando exatamente com o que o Império é. Um destruidor de planetas, um ceifador de vidas que leva em consideração apenas a sua vontade e o seu juízo. Pois bem, senhores, como eu já disse no meu discurso anterior, a Aliança Rebelde, ela está muito próxima da força. E vamos continuar desse lado, pois, retomando a frase de Darth Vader, o poder de destruir planetas é insignificante comparado à força. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor deputado da oposição, pelo seu discurso. Daremos agora prosseguimento à fase de discursos conclusivos do debate. Nesta fase, os discursos terão 4 minutos de duração. Neles não poderão ser realizadas perguntas de uma bancada para outra e neles também não poderão ser trazidos novos argumentos. Desta forma, nesta casa, eu gostaria de convocar o senhor líder da bancada do governo para ler um discurso conclusivo de até 4 minutos. Senhor líder do governo, o senhor está reconhecido. Boa noite novamente. Para mim é um grande prazer proferir esse meu último discurso nesse excelente torneio. Venho aqui para sintetizar um pouco dos argumentos da minha bancada, que defendemos que sim, o tiro deve ser executado nos planetas. Primeiramente, nós definimos planetas essenciais para as operações do Império como aqueles que ajudam efetivamente o Império, seja de forma a construir ou distribuir os armamentos, ou na execução de tarefas com fins bélicos. E isso foi uma questão que ficou muito discutida nesse debate, sendo inclusive citado o caso de Alderaan. Mas, meus colegas, Alderaan não se encaixa nessa definição, porque Alderaan, como a própria princesa Leia disse, antes do tiro ser executado contra esse planeta, Leia falou que era um planeta pacífico e sem armamento, que não estava envolvido em nenhuma guerra. Darth Vader ordenou que o tiro fosse executado somente para impor o medo e o terror, tanto na princesa Leia como na galáxia. Não podemos acreditar que Alderaan foi apenas a morte de um povo, de um planeta, de membros da galáxia. Não! Alderaan foi muito mais que isso. Foi a imposição, um marco da história galáctica de ditadura e autoridade. Nós aqui também citamos, no campo da ética, o filósofo Hans Jonas, que diz que ética é aquilo que se faz para proteger as futuras gerações. E sim, nós estamos querendo defender as futuras gerações. Ninguém aqui gostaria de morar em uma galáxia que fosse regida por uma pequena minoria, que a liderança estivesse mantida em apenas 2 pessoas, Darth Vader e o Imperador. Não, isso não é justo. Todos têm que ter poder de opinião. E é isso que a Aliança Rebelde luta. E é isso que acontecerá se os planetas forem destruídos e depois, consequentemente, com a destruição do Império. Muito aqui também foi dito da última frase que o comandante fala quando a Aliança Rebelde atacará
é a Estrela da Morte. Que a força esteja com vocês. Mas é claro que a força estará com eles. Eles são coisas vivas. E como definição das coisas vivas, eles têm a força. Mas o que foi interpretado de má forma pela oposição é que essa força ela não vai ser controlada a garantir paz e harmonia como os Jedi. Porque para você ser um Jedi, talvez você tenha que ter características específicas, não sei, características biológicas, ou desenvolver certas aptidões, caso esse que não é desenvolvido pelos membros da Aliança Rebelde. Naquela nave não tinha nenhum Jedi, portanto, o objetivo deles era destruir o Império, e não os preceitos Jedi. Também é importante destacar que os caros colegas da oposição citaram os campos de concentração. Mas os campos de concentração não atacavam ninguém. Muito pelo contrário. Eles sim eram atacados. Eles eram torturados. Então não se enquadra nessa definição. Também citamos que o Império ele é regido por duas pessoas do lado Sith. E esse lado prega o medo, a dor e a raiva. E não é isso que queremos para a nossa galáxia. E sim uma harmonia, uma coesão entre todos os planetas. Para finalizar meu discurso, desejo a todos que a força esteja conosco, mas que além disso, ela nos dê discernimento nas nossas atitudes. Porque a guerra, ela nunca é desejada, mas quando ela aparece, o ataque é necessário. Obrigado. Muito obrigado, senhor líder da bancada do governo. E para finalizar este debate, a mesa convoca ao púlpito o senhor líder da bancada da oposição para que possa proferir o seu discurso conclusivo de até 4 minutos. O senhor está reconhecido. Muito boa noite novamente a todos. Vou dispensar saudações, só para quem não me conhece, sou Caio Rodrigues. Gostaria de iniciar este discurso final dizendo e repetindo novamente Jean-Paul Sartre, quando diz: ser-se livre não é fazermos o que queremos, é querer-se o que se pode. Todos nós, durante este debate, deixamos claro que queríamos derrubar o Império, queríamos derrubar esse poder opressor. Porém, o que ficou claro aqui foi que há uma divergência entre a forma que o governo quer fazer e a forma com que a oposição quer fazer. Nós defendemos a vida, eles defendem a morte. E isso fica bem claro quando a senhora líder do governo diz: não se pensa no bem dos outros. Vocês lembram disso? Senhores, como não pensamos no bem dos outros? Nós bem afirmamos que as causas, os pressupostos da Aliança Rebelde são a liberdade e a democracia. A liberdade e a democracia garante o direito de todos. Todos são iguais. E aí, a bancada da oposição continua: nós defendemos que o poder causa corrupção, que o poder corrompe, tem a tendência a corromper. E aí o governo não consegue rebater este argumento. Pelo contrário, o governo vem e diz: o Império é mau, o Império faz o mal, então temos que acabar com o Império fazendo o mal também. Senhores, isto é um argumento do Koch, segundo Schopenhauer. Não é porque eles fazem o mal que nós temos de fazer o mal também. E aí vem com o exemplo do trem. Ora, nós podemos matar 5 pessoas ou matar somente uma. Senhores, vocês têm o poder de decisão de matar ninguém. Vocês podem matar ninguém. Vocês não vão matar ninguém, desde que a Estrela da Morte não seja usada para destruir planetas. E aí, a bancada do governo fala da força e da relação da força com a Aliança Rebelde. Senhores, como falamos, a força é pacifista. A força resulta de uma dualidade: o lado negativo e o lado positivo, como afirmamos, e tende a haver um meio termo. E aí, a Aliança Rebelde tem de se basear principalmente nos conceitos de honestidade, compaixão e autossacrifício. Cadê a compaixão? Como vamos matar aos outros e ter compaixão ao mesmo tempo? Isso não faz sentido. E aí, eu lembro aos senhores, quando a bancada do governo fala: Alderaan foi um exemplo diferente. Não, senhores. Quando Alderaan foi destruído, a força teve um abalo. E Obi-Wan Kenobi, como nós falamos, disse o seguinte: é como se milhões de vozes, de repente, gritassem de terror, e logo depois silenciassem. É isso que vocês querem?
E aí falamos da Estrela da Morte. Senhores, como bem a bancada do governo afirmou, a Estrela da Morte é uma nave imperial. Então ela não é da Aliança Rebelde, ela pertence ao Império Galáctico. E destruir essa nave de fundamental importância para o Império Galáctico, como nós afirmamos, seria de muito maior eficácia do que destruir planetas, do que destruir vidas. Senhores, não importa se nós achamos que o Império é certo ou errado. Na ética Nicômaco, o homem é livre tanto para uma vida justa como para uma vida injusta. E a bancada da oposição finaliza este debate dizendo que nenhum ser, a depender da oposição, será tratado como meio, mas sempre como fim. Muito obrigado, senhoras e senhores. Muito obrigado, senhor líder da bancada da oposição. Com isso, fim-se o debate e a mesa se retirará para deliberar acerca do mesmo. Voltamos em instantes. Chegamos ao resultado final, acreditamos que bastante justo, difícil, porém bastante detalhista com a realidade do debate. Antes de passar esse resultado para vocês, nós vamos passar o top 3 do nosso torneio, dizer quem foram os 3 melhores debatedores do 4º torneio temático de debates com o tema Star Wars. Em terceiro lugar, o senhor Marcos Vinícius Souza. Em segundo lugar, o senhor Caio Rodrigues. E em primeiro lugar, como melhor debatedor do 4º torneio temático de debates, para ganhar este lindo troféu de Stormtrooper, o senhor João Lucas Lopes. Agora, ao resultado do debate. O senhor líder da bancada do governo, o senhor Pedro, obteve a pontuação de 85 pontos. O senhor líder da bancada da oposição, Caio Rodrigues, também obteve a pontuação de 85 pontos. A senhora deputada do governo, Damares, obteve a pontuação de 80 pontos. E o senhor deputado da oposição, o senhor João Lucas Lopes, obteve a pontuação de 85 pontos e meio. Desse modo, pelo somatório total de 170,5 a 165, a bancada da oposição se sagra vencedora do 4º torneio temático.